Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, hoje é um em cartaz daqueles que não dá nem tempo de respirar. Isso porque são nada menos que 5 as estreias nos cinemas que a gente tem para comentar aqui. Então dessa vez eu não vou nem perder tempo pedindo para você se inscrever no canal do Em Cartaz aqui no YouTube, nem pedindo para você assistir e dar like nos nossos vídeos, muito menos compartilhar e comentar. Ah, acabei de fazer isso, né? Bom, agora já foi, né? Fazer o quê? Então vamos logo para a primeira estreia de hoje, que é o filme para toda a família Amigos Imaginários. Uma garota passando por um período difícil na vida ganha a habilidade de enxergar os amigos imaginários, não só dela, como de todas as pessoas, inclusive das que cresceram e deixaram esses amigos para trás. Ela assume então a missão de reconectar essas amizades. Um filme que tem o Ryan Reynolds já percorreu metade do caminho para ser gostável. Ele se firmou como um cara engraçado, simpaticão e com uma facilidade desconcertante para não se levar a sério, o que é sempre uma qualidade. Com o plus de ter a desenvoltura necessária para filmes de ação. Não que o caminho até chegar lá tenha sido fácil. Foram anos e anos como coadjuvante em filmes para TV, episódios de séries e comédias de gosto duvidoso. O primeiro de verdadeiro destaque veio em uma dessas comédias de gosto duvidoso que eu gosto, Apenas Amigos. Mas mesmo depois disso, Ryan Reynolds continuou pisando em espinhos. Sempre que se metia no universo dos super-heróis, por exemplo, ele era massacrado pelo público. Aconteceu em X-Men Origins Wolverine e em Lanterna Verde. Enquanto isso, já ia merecendo mais reconhecimento nas comédias, como é o caso de A Proposta, com a Sandra Bullock, ou nas dublagens em Os Croods e Turbo. Curiosamente, esse reconhecimento viria justo onde ele mais apanhava, nos filmes de super-herói. A galhofa em Deadpool finalmente quebrou qualquer resistência que o nome dele ainda causava. Ryan Reynolds virou o astro que merecia ser. Em Amigos Imaginários, ele pode parecer o único rosto conhecido do filme, e talvez seja. Mas quando se trata de voz, ele está rodeado por um elenco incrivelmente estrelado, dublando os amigos imaginários do título. Sente o drama, ó. Matt Damon, George Clooney, a excepcional Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag e do último Indiana Jones, a também excepcional Awkwafina, Bradley Cooper, que é a voz do Rocket Raccoon, dos Guardiões da Galáxia, Amy Schumer, Blake Lively, que além de tudo é casada com Ryan Reynolds, Emily Blunt, que além de tudo é casada com o diretor John Krasinski, Keegan-Michael Key, Jon Stewart, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Richard Jenkins e o já saudoso Louis Gossett Jr., além do próprio John Krasinski e, claro, de Steve Carell, reeditando com Krasinski a dupla infalível da série The Office, o Michael e o Jim. Uma turminha com nada menos que 3 vencedores do Oscar e outros 4 indicados, em um total de 3 estatuetas e nada menos que 23 indicações. Em uma obra definida pelo próprio diretor como um filme da Pixar em live action. Parece uma definição precisa. Mas todas essas vozes, claro, só vão poder ser ouvidas na versão com áudio original em inglês. A classificação indicativa é livre e a duração é de 1 hora e 44 minutos. E nós já emendamos essa com a segunda estreia da semana, que não é censura livre, pelo contrário, tem a segunda classificação mais alta do sistema de avaliação brasileiro. Afinal, a vida de Amy Winehouse foi barra pesada. Um turbilhão de álcool, drogas e relacionamentos complicados, além, claro, de boa música. É essa a história contada em Back to Black. E lá vamos nós para mais uma cinebiografia musical. Claro que esse tipo de história não começou a ser contada agora, mas eu me arrisco a dizer que nunca se produziram tantas como nos últimos tempos aí. Tantas e tão espetaculosas. Sem forçar muito a memória, a gente lembra de Freddie Mercury, Elton John, Elvis Presley, Bob Marley. Em comum, todos eles morreram muito antes da hora. Exceção, claro, ao Elton, que está vivo e, até onde eu sei, cheio de saúde. Mas o fato é que nós sentimos um estranho fascínio por esses personagens cheios de talento que brilham intensamente por um período,
tocam a vida de milhões ou bilhões de pessoas, aguentam o peso do mundo em suas costas e, por fim, seu emocional frágil acaba sucumbindo e a estrela se apaga de repente, junto com a própria vida. Mas quantos de nós teríamos o emocional ou psicológico suficiente para suportar a fama, a força devastadora, da fama e da idolatria? Assim chegamos a Back to Black. Amy Winehouse é mais uma integrante do tristemente célebre Clube dos 27, que é a longa lista de ídolos da música mortos aos 27 anos. Só para citar alguns: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, dos Doors, Kurt Cobain, do Nirvana. E como todos esses outros, a gente fica imaginando o que teria sido se ela tivesse tido mais tempo, se ela estivesse com a gente até hoje. Para que caminhos ela teria levado aquela voz incrível? E será que ela teria tido paz? Teria encontrado finalmente a verdadeira felicidade? Ela deixou apenas 2 discos lançados em vida. Depois saíram mais alguns com material inédito. Muito pouco. Agora, essa breve vida é contada em filme. A também inglesa Marisa Abela ficou com a missão de botar a peruca e nos convencer de que é a Amy. É uma atriz com poucos créditos. Entre eles, me chama a atenção uma participação em Barbie. Ela era a Teen Talk Barbie, o que quer que isso signifique. Agora, no maior desafio da carreira até aqui, ela deu uma apimentada na tarefa ao cantar ela mesma a maior parte das canções apresentadas. É preciso aplaudir a coragem dela em se colocar nessa posição. O que nos deixa com os 2 pés atrás não é a Marisa Abela, é a diretora de Back to Black. A Sam Taylor Johnson até tem uma ligação com a música, com a direção de vídeos de artistas como R.E.M. e Elton John, olha ele aí de novo. Além disso, ela comandou O Garoto de Liverpool, sobre a infância do John Lennon. Mas não dá para contornar o fato de que ela cometeu o tenebroso 50 Tons de Cinza, uma pérola dos filmes ruins, com uma direção tão brega quanto todo o resto dessa obra. Seja como for, o universo das cinebiografias vai crescer em breve com a chegada de longas-metragens sobre gente do tamanho de Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Nat King Cole e até o ambicioso projeto de 4 filmes sobre os Beatles, cada um deles focando em um período da carreira da banda. Por enquanto, é hora de Back to Black. A classificação indicativa é 16 anos e a duração é de 1h e 58 minutos. Que tal a gente já partir para a terceira estreia? Então vamos nessa. E a gente dá mais uma guinada brusca. Começamos com uma comédia de fantasia para toda a família, fomos para a cinebiografia de uma cantora e daí vamos para um terror. Em O Tarô da Morte, um grupo de amigos faz a leitura do seu futuro usando esse baralho esotérico. Só que as cartas estavam amaldiçoadas, o que faz com que eles comecem a morrer das formas mais pavorosas. É o início de uma corrida contra o tempo para desvendar o mistério e fazer com que a matança acabe. Eu já vou logo dizer, não há nada que indique a permanência de O Tarô da Morte na lembrança do público em geral ou um lugar no Olimpo das produções de terror dignas de nota. O elenco multiétnico não parece oferecer ninguém que daqui a alguns anos alce voos maiores, apesar de contar com o simpático Jacob Batalon, que faz o Ned, o melhor amigo do Peter Parker, nos filmes do Homem-Aranha do universo da Marvel. O Tarô da Morte parece só engrossar o rol de produções genéricas de terror que invadem os cinemas quase toda semana só para matar a sede de sangue dos fãs do gênero. E não ajuda nesse sentido o fato de a classificação indicativa ser só 14 anos. É mais uma produção que se apoia demais nos sustos fáceis para agradar os adolescentes que vão em turmas para o cinema. Não é tanta gente assim, mas é o suficiente para que o estúdio pague as contas normalmente baixas desse tipo de filme e ainda sobre um troco para bancar mais um desses daqui a pouco. É assim que costuma funcionar. O Tarô da Morte tem classificação indicativa 14 anos e a duração é de 1h e 38 minutos. E a loucura continua. 4ª estreia da semana nos cinemas, 4º tipo de filme diferente. Agora vamos de comédia romântica. Em Belo Desastre, O Casamento, a nova presepada de Abby e Travis
é que depois de uma noite de farra em Las Vegas, eles descobrem que acabaram se casando. O jeito é partir para a lua de mel ao lado da família e dos amigos no México. É engraçado como às vezes as coisas convergem, né? Por exemplo, para falar desse belo desastre, eu posso aproveitar um pouquinho do comentário sobre o Back to Black, porque eu citei ali os 50 tons de cinza. Embora a olho nu possa não parecer que tem muita semelhança entre um e outro, Belo Desastre e 50 tons de cinza nasceram da mesma forma e são voltados para públicos muito parecidos. Adolescentes e jovens mulheres com uma boa dose de romantismo, mas que não se sentem representadas por romances muito melosos, ou acham que não se sentem. Preferem alguma coisa mais apimentada. Isso começa já na origem literária. Belo Desastre também saltou dos livros para as telas. A norte-americana Jamie Maguire desovou até aqui 4 livros da série, todos eles publicados no Brasil. Nos cinemas, esse O Casamento é o segundo filme, lançado pouco mais de um ano depois do primeiro, que se chamava só Belo Desastre. 4 meses atrás, eu defendia aqui Todos Menos Você, uma comédia romântica ótima. Eu dizia que sim, claro, tinha várias situações absurdas no filme que muito dificilmente aconteceriam na vida real. Mas desde quando comédias românticas têm algum compromisso com a realidade? Dito isso, Belo Desastre, O Casamento, passa um pouquinho do ponto até nisso. Mas não é só isso. Quando você tem talento na direção e no elenco, até o absurdo parece coerente. Aí eu estou falando do Todos Menos Você. Quanto ao Belo Desastre, O Casamento, bem, boa sorte. Classificação indicativa, 16 anos. Duração de 1 hora e 34 minutos. Agora sim, ufa! A quinta e última estreia da semana nos cinemas, que é mais uma leva de episódios da 4ª temporada do fenômeno The Chosen, Os Escolhidos. Enquanto as 3 primeiras temporadas já estão na Netflix, a 4ª está sendo lançada aos poucos nos cinemas. São 2 episódios por vez a cada 2 semanas. Agora estão chegando o 5º e o 6º. No dia 30 desse mês, feriado de Corpus Christi, saem o 7º e o 8º. Se você quiser saber sobre o que eu comentei sobre The Chosen, procure aqui no canal pelo vídeo do dia 22 de março. A classificação indicativa é 12 anos e a duração é de 2 horas e 12 minutos. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.